Olá pessoal, a nossa aula de hoje é justamente para a gente falar sobre esses conceitos estudados na aula anterior, que nós já conhecemos os principais tipos de movimento, né? E hoje nós vamos fazer uma análise de suas causas e suas variações. Para desenvolver tarefas simples no nosso dia a dia, como mover um livro do lugar, mudar um móvel de posição em casa ou caminhar, é necessariamente algum tipo de força, até para segurar o celular. As forças podem agir pelo contato direto entre os corpos ou à distância e se manifestam pela alteração do movimento. Mover, parar, deformar. E o que é essa força? Essa força é aquela que a gente faz no nosso dia a dia. Então, até para a gente sair do local, a gente usa essa força. Então, a força em si é o quê? É qualquer ação capaz de produzir ou alterar esse movimento, provocar deformações ou manter o equilíbrio nos corpos em que ela é aplicada, né? O resultado obtido ao aplicar uma força sobre um corpo depende da intensidade, grife esse nome, intensidade da força, também da direção em que a força vai ser aplicada e do sentido dessa força. Se você apertar com sua mão uma bola de borracha, como na figura anterior, né, a deformidade que causará nela dependerá da intensidade da sua força. Quanto mais força você colocar, mais deformada a bola vai ficar. É importante escolher a direção da força a ser aplicada de maneira que facilite seu deslocamento. Então o carrinho aí só sairá do lugar se tiver uma força numa direção e num sentido. Essa força vai depender também da intensidade. Esse deslocamento do carrinho vai depender também da intensidade aplicada. Todas as grandezas que precisam de informações relacionadas à intensidade, direção e sentido para serem caracterizadas são denominadas de grandezas vetoriais. A força, por exemplo, é uma grandeza vetorial. Os vetores recebem uma seta, né, sobre a letra que representa a letra F. O símbolo F maiúsculo representa força. Representa força. Quando não houver a seta sobre a letra, estaremos tratando apenas de intensidade da força, né? A unidade de medida da força é chamada de Newton. Atenção, Newton representado pelo N maiúsculo. Se uma grandeza é totalmente caracterizada apenas por uma intensidade sem precisarmos indicar sua direção e seu sentido, dizemos que essa grandeza é escalar, como é o caso da temperatura de um corpo. Porém, todas as forças têm o quê? Elas compõem diferentes e podem agir simultaneamente sobre o mesmo corpo. O resultado da ação dessas forças é chamada de força resultante. Diferentes forças podem agir sobre o mesmo corpo. Como assim? Como assim? Porque dependem do sentido em que a força vai ser aplicada nesse corpo. Então, se por exemplo aqui no cabo de guerra, diferentes forças estão sendo aplicadas. Então, a intensidade, quem vai ganhar no cabo de guerra? Quem aplicar maior intensidade de força. Porém, uma força está aplicada a um sentido e a outra a outro sentido. Então, aí nós temos dois sentidos, né? Mas a intensidade vai depender do total em que o grupo de crianças vai aplicar. Então, para entender melhor essa composição de forças, né? Um físico matemático chamado Isaac Newton, ele que é responsável por essa classificação de Newton, que é medido como é medido a unidade de força. Ele foi um cientista, né, que viveu, além de Galileu Galilei, que se destacou bastante nesse estudo, nesses conhecimentos, Isaac Newton, ele observou
que os objetos, para caírem de um certo local, tem que ter a aplicação de uma força. Ele percebeu, para você ter a intensidade, para vocês entenderem a capacidade de entendimento dele, como era abrangente, né, na época. Ele estava deitado abaixo de uma macieira, tem a história dele logo abaixo, nos vídeos complementares para vocês entenderem, e caiu uma maçã na cabeça dele. Ele teve a ideia: por que essa maçã caiu? Por que os corpos são atraídos sobre a terra? Para manter a condição de movimento, desse movimento que não tem uma direção uniforme, né, ou retilínea, ou o próprio corpo ficar em repouso, é necessário que a resultante das forças atuem sobre ele. Então, para esse resultado de força atuar sobre ele, seja nula, de não sair do local, ou tenha uma intensidade de sair, deslocar do local, ele começou a fazer seus estudos, suas pesquisas e chegar a algumas conclusões, que mais tarde foram chamadas de leis de Newton, né? Então, ele primeiramente observou que uma propriedade fundamental dos corpos, né, desse movimento, é que o corpo tende a ficar parado se ficar parado, se não tiver nenhuma aplicação de uma força sobre ele. E tende a ficar em movimento se estiver em movimento. Essa propriedade, portanto, foi chamada de inércia. É a propriedade da matéria em que os corpos tendem a ficar em repouso ou em movimento. No exemplo aí, pela lei da inércia, a pessoa que está em movimento, ela não para se não for aplicada uma força sobre ela. No caso, a bicicleta foi parada pelo monte de terra. Mesmo assim, o corpo que estava em movimento, continuou caindo. Por quê? Porque ele estava em movimento, aplicando uma força sobre ele. A bicicleta caiu, parou. Por quê? Porque teve uma força para parar, essa força que estava sendo aplicada na bicicleta. Em compensação, o corpo que estava aplicando a força continuou ainda em movimento. Lei da inércia. Ficar em movimento ou em estado de repouso, né? Então, isso significa e está representado na primeira lei de Newton. Das formulações iniciais que Galileu tinha feito, né, contatado com importantes contribuições também já de outro estudioso físico, René Descartes, foi anunciado o princípio da inércia. Mais tarde, foi Isaac Newton que refinou noções de inércia, fazendo com que esse princípio se tornasse conhecido o primeiro princípio da dinâmica, que é o estudo das forças, chamada primeira lei de Newton. Todo corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a não ser que sofra uma ação de uma força resultante não nula. Então, aqui o exemplo. Uma pessoa está parada dentro de um ônibus. Quem é que está aplicando a força? É o ônibus. Você está ali parado. Mas você acha que está parado, mas na realidade o seu corpo está em movimento. É por isso que quando o ônibus para, freia, o seu corpo vai à frente. Isso acontece por quê? Porque o seu corpo ainda continua em movimento. A força aplicada vai ser no ônibus e não no seu corpo. Primeira lei de Newton. Todo corpo permanece em repouso ou em movimento, a não ser que sofra uma ação de uma força resultante sobre ele. A segunda lei de Newton, né, foi em relação à massa. Prestem atenção que eu postei um vídeo conversando com vocês sobre o que é a diferença de massa e peso. A massa é o que nós chamamos de peso do objeto. Então lembre-se, aqui na física a gente usa objeto, corpo, não importa qual seja que nós esteja designando, né? O que é que nós esteja designando. Então, a segunda lei de Newton relacionou a massa do objeto, a massa do corpo, a relação entre a massa, sua aceleração, ou seja, qual é a sua aceleração durante esse movimento e que força foi aplicada sobre ele, né? Ela é expressa na segunda lei fundamental da dinâmica, que é a lei o estudo das forças, né? É a segunda lei de Newton, que diz o quê? A aceleração produzida em um corpo é diretamente proporcional à intensidade da força resultante
e inversamente proporcional à sua massa. Então, um objeto vai se deslocar dependendo da força aplicada sobre ele e dependendo da sua massa corporal. Então, um carro, por exemplo, para se deslocar do local, sem nenhuma aplicação de força do motor, depende da força que vai ser o empurrão, depende do atrito do pneu com o chão, e assim a gente expressa a segunda lei de Newton. Além de observar que o corpo tende a ficar em repouso e movimento, Newton percebeu que vai depender da aceleração, da força aplicada e principalmente da massa desse corpo. Essas considerações podem ser expressas em base em relação matemática. Se nós estivéssemos em salas, nós deveríamos fazer esses cálculos, que mais à frente eu vou cobrar de vocês com mais rigor, e no ensino médio também. Então, a segunda lei de Newton tem uma forma a ser aplicada. Força resultante é igual a quê? A massa do corpo vezes a aceleração que o corpo vai ser aplicada. Então, é possível aplicar nessa forma. Com base na equação acima, nós podemos obter a intensidade da força. Lembre-se, e qual é o peso de um objeto? O peso é a força resultante, é a mesma coisa. É a atuação, só que força é dada em quê? Em newtons. E o peso é dado em quê? Normalmente em gramas ou quilogramas. Não esqueçam, na Terra nós temos a nossa gravidade. Então, o nosso peso aqui na Terra, o nosso peso se fosse lá a Lua ou qualquer outro planeta, por exemplo, aliás, se a gente conseguisse chegar até lá, então dependia de quê? Da sua massa. Então, todo o peso depende da massa, né? Então, para se calcular o peso, é igual a quê? A massa vezes a gravidade. E o que é a massa, Fernanda? A massa é aquele peso que a gente vai na balança e nos pesamos. Não é o peso em si. O peso depende de quê? Da pessoa e do objeto. Depende da gravidade. E aqui no planeta Terra, a nossa gravidade é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, expressando a terceira lei de Newton, a gente pode observar fenômenos desse tipo, como Isaac Newton postulou, que sempre que um corpo aplica uma força sobre outro corpo, o corpo, no caso, que aplicou a força, recebe uma força de reação de intensidade. E direções, se tiverem a mesma direção, ou direções de sentidos contrários. Assim, uma das forças é chamada de ação e a outra é chamada de reação. Lembra aquela velha frase? Para toda reação houve uma ação. Em toda ação tem sempre uma reação. É importante destacar que essas forças ocorrem de forma simultânea, ou seja, a reação só surge no mesmo instante que a ação passa a atuar. Então, fiz uma ação, então vai ter realmente uma reação. Então, no momento que eu empurro um objeto, automaticamente aquele objeto vai se deslocar do local. Então, a minha ação provocou a reação de mudança de estado do objeto, né? Desse estudo resultou o princípio da ação e reação, também conhecida como terceiro princípio da dinâmica ou terceira lei de Newton. A toda força de ação corresponde uma ação de reação de mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos contrários. Aqui no caso, quando eu estou andando, caminhando, correndo, a reação vai ser botar o pé no chão e dependendo da força, né, vai existir uma reação no caso do atrito do meu calçado com a estrada ou piso, né, no caso. Para toda ação nós temos uma reação. Mas para essa reação acontecer, depende da força de atrito, né, que é o contato que se estabelece entre os dois corpos ou meios que estão em contato. O atrito atua no sentido contrário ao movimento que pretende ser estabelecido ou que se estabeleceu. Então, sua direção é a tangente às superfícies em contato.
Ou seja, dependendo da superfície em contato, a reação pode ser maior ou menor. Por exemplo, se esse mesmo caminhar nosso, se a gente está caminhando no asfalto, a reação vai ser pouca, vai ser mais de atrito do calçado com o asfalto. Se a gente estiver caminhando numa praia, o atrito maior vai ser no próprio chão, porque a areia ela é bem mais fácil de acontecer uma alteração, uma deformação, certo? Então, a força de atrito comanda essa reação. O atrito está presente em muitas situações do nosso dia a dia. Por exemplo, quando uma pessoa arremessa um objeto e começa a deslizar pelo piso, né? Nossa experiência diz que sua velocidade diminuirá gradativamente, claro, dependendo da força. Até o objeto parar, claro, sempre a força vai ter um total X para parar. Conforme a primeira lei de Newton, o movimento só é alterado se uma força for aplicada sobre o corpo. Do contrário, seu estado de repouso de movimento deve ser mantido. Assim, podemos dizer que a força de atrito é responsável por modificar a velocidade dos objetos, tendo em vista o contato entre os corpos que se movimenta e o piso. A intensidade do atrito depende de vários fatores, entre os quais as características das superfícies que ficam em contato durante o movimento. Então, como eu falei, quanto mais lisa a superfície, mais fácil se deslocar o objeto, né? Então, depende muito a força de atrito depende muito da superfície que está sendo aplicada. Nós temos aqui várias forças de atritos, né? Como se movimentar. Mostrei também algumas outras forças, como a força gravitacional, que é aquela que puxa os corpos à terra, né? Que está expressa na segunda lei de Newton. Nós temos vários tipos de força, de arraste. O vento, ele arrasta o objeto acima. Então, esses tipos de forças são sempre aplicados no nosso dia a dia. Então, cada material oferecerá maior ou menor atrito de acordo com as características da sua superfície. Não esqueça, tudo isso acontece porque a superfície, no caso dos objetos que estão sendo arremessados, se são mais lisos, se são mais ásperos, então tudo depende da superfície também do objeto, certo? Que é chamada força de atrito do objeto do corpo ao objeto com a superfície. Tenham todos uma boa tarde, fiquem com Deus, aproveitem, revejam, assistam os vídeos e até a próxima.